Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a segunda parte da Halachá de número 9 de Hilchot De'oth, capítulo 5. O texto que falava sobre a questão da maneira que um sábio na Torá deve se vestir, continua dizendo: sua carne não deve estar visível debaixo de sua vestimenta, como quem usa vestimentas de linho excepcionalmente puras produzidas no Egito. Suas vestes não devem arrastar no chão, como a vestimenta dos arrogantes, mas devem ir até o calcanhar e suas mangas até os seus dedos. Não deve deixar seu manto pendurado, pois cria aparência de arrogância, exceto no Shabat, se ele não tem outra muda de roupa. No verão, não deve vestir sapatos que foram consertados frequentemente e têm muitos remendos. Pode fazê-lo em época de chuva, se for pobre. Meu comentário. O texto de hoje é relativamente semelhante com aquilo que dizíamos ontem acerca do cuidado com a aparência. Hoje ele adentra um tema que é um tanto diferente do tema anterior, que é a ideia de uma vestimenta que deixa o corpo muito exposto. Isso também não é algo que está alinhado com a Torá. Repare que quando ele dá essa halachá, ele não está se referindo exclusivamente a mulheres. É muito comum que quando as pessoas pensem na modéstia no se vestir, pensem automaticamente em mulheres, mas na realidade ele fala de um modo geral, ele não está especificando mulheres e é machismo achar que somente as mulheres devem cuidar de ter uma aparência decente e com modéstia. Ele aqui fala de roupas coladas, usadas inclusive por homens. Portanto, nós devemos tomar cuidado. Devemos aplicar isso à maneira que é conveniente para nós no dia de hoje. Não devem os homens ficar usando camisetas coladas que são produzidas para poder ressaltar a musculatura ou usar calças extremamente apertadas para também ressaltar as curvas do seu corpo. Afinal de contas, nós não somos objetos para consumo sexual. Sejamos homens ou mulheres, nós somos pessoas separadas para viver uma vida de acordo com a Torá. Isso não significa que todos nós precisamos vestir pano de saco ou precisamos vestir algo absolutamente exótico. Devemos lembrar que ele fala contra isso no primeiro parágrafo. E mesmo aqui também fala contra o uso de roupa muito rude que possa, inclusive, dar uma aparência de descuido ou mesmo da pessoa não ter muitos recursos financeiros. Não, a pessoa deve cuidar da sua aparência, deve ter uma boa aparência, mas essa aparência deve ter modéstia. Não deve usar roupas coladas no corpo, pois isso é deselegante. Além do mais, isso gera também um outro problema. Se você busca excessivamente focar na sua aparência e coloca o seu corpo excessivamente exposto e à mostra porque deseja receber algum tipo de olhar ou algum tipo de elogio ou se sentir melhor com relação a outras pessoas, naturalmente você acabará atraindo para você o interesse predatório de pessoas que só estão pensando justamente no aspecto físico. E é muito importante que nós possamos atrair as pessoas pela nossa conduta e por quem somos, conforme vimos no texto anterior. É interessante que aqui ele mencione também o ato de deixar o manto pendurado, que não se refere especificamente ao tipo de roupa, mas também à maneira como ele age para com a roupa, o que ele faz com a vestimenta. Deixar a vestimenta, o manto pendurado, dava uma ideia de que a pessoa se sentia muito importante. Isso na época do Rambam, do Maimônides. Essas questões, como a própria Halachá admite, são adaptadas à realidade de cada um. Portanto,
Isso também se refere a nós. A nossa atitude, de um modo geral, não deve ser uma atitude de arrogância. E mesmo roupas que nós desejamos utilizar e que pensemos, poxa, mas essa roupa é tão modesta, se nós não usarmos a roupa de forma modesta, de forma a não ficar buscando chamar atenção através da vestimenta, então de nada adianta a vestimenta ser modesta ou ser uma vestimenta convencional. O objetivo, conforme nós vimos também ontem, é buscar o meio termo de modo que nós sejamos considerados como pessoas bem vestidas, mas não como pessoas que buscam chamar atenção através da sua aparência. E é muito curioso que muitas pessoas, na realidade, ao pensarem excessivamente na sua aparência, estão, na realidade, chamando a atenção para a sua sexualidade. É no mínimo irônico que isso seja cada vez mais comum e, ao mesmo tempo, as pessoas cada vez mais reclamem de serem tratadas como se fossem objetos de sexualidade. Ora, isso é consequência daquilo que as pessoas expõem. É claro que também é verdade que muitas vezes nós acabamos pagando o pato por viver num meio onde as pessoas, de um modo geral, fazem isso. Mas se isso acontece com você, é importante demonstrar que você é diferente, que você está interessado em mostrar quem você é e não o que você tem fisicamente. À medida em que você vai fazendo isso, você vai adquirindo respeito, você vai adquirindo admiração aos olhos dos demais e, naturalmente, também afastará aqueles que só estão interessados num relacionamento com base na superficialidade. Isso não vale apenas para relacionamentos amorosos, mas também para amizades. Muitas pessoas, quando vão estabelecer as suas amizades, procuram pessoas de um certo status, baseado inclusive na maneira como se vestem. Se fizermos isso, também colheremos como fruto amizades absolutamente superficiais e que acabarão nos frustrando. Melhor sempre é nos destacarmos pelo que somos e pela modéstia que temos, ao invés de pela maneira como nos vestimos ou pela nossa sexualidade. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira, se o Eterno nos permitir.